boa noite. Eu gostaria de iniciar agradecendo à equipe de organização do terceiro Congresso Nacional de Micologia, Microbiologia e Parasitologia Online pelo convite de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Eu estive com vocês na segunda edição no ano passado e é uma honra receber novamente o convite para estar aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês do higiene ao diagnóstico. Então, aplicações, perspectivas e desafios da biologia molecular na detecção precoce de doenças infecciosas. Bom, gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Gislaine da Silva Rodrigues, eu sou biomédica, sou especialista em análises clínicas pelo programa de residência em farmácia da Universidade Estadual de Londrina, sou mestre em microbiologia pela mesma universidade e atualmente eu sou doutoranda em microbiologia na Universidade de São Paulo, na USP. Deixei aqui meus contatos, né, o meu e-mail, caso tenham alguma dúvida, se vocês queiram mandar uma mensagem. O meu Instagram pessoal também, que é uma coisa que talvez seja um pouco mais rápido. E eu deixei o arroba aqui do meu atual laboratório para vocês conhecerem, né, a nossa linha de pesquisa. E caso vocês tenham alguma curiosidade, alguma dúvida, também mandar uma mensagem por lá que a gente vai estar respondendo. Então, dando início aqui ao nosso tema, quando a gente fala de doenças infecciosas, nada mais é do que a junção de dois fatores, né? Que é alterações ou lesões causadas por um ou mais agente infeccioso e pela resposta do hospedeiro. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de classes de micro-organismos que podem desencadear um processo infeccioso, uma doença infecciosa. Aqui na classe, né, no grupo das bactérias, a gente tem a tuberculose, que é uma doença infecciosa grave, atual, é um problema de saúde pública, não só no Brasil, como em diversos países do mundo. A sífilis, que é causada também por uma bactéria, e a hanseníase. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de doenças infecciosas causadas ali por micro-organismos bacterianos. Já pensando nas infecções virais, a gente tem as arboviroses, como a dengue, chikungunya, os vírus causadores da síndrome respiratória aguda grave, como por exemplo o Covid, e a SIDA, né, que é uma doença viral causada pelo HIV. Quando a gente vem aqui para os grupos fúngicos, a gente tem a candidíase, a criptococose ou aspergilose, mas claro que tem outros agentes causadores, aqui eu só trouxe alguns exemplos. E aqui na parte de protozoários, a gente tem malária, leishmania e toxoplasmose como um exemplo. Porém, quando a gente pensa em doenças infecciosas, um dos principais problemas para o diagnóstico, né, para uma detecção precoce, é os sinais e sintomas inespecíficos que eles apresentam. Então, a gente tem dois principais problemas quando a gente pensa em doença infecciosa: o sinal-sintoma inespecífico e as diversas vias de transmissão. Então, como eu disse anteriormente, né, um dos principais problemas também para o diagnóstico precoce de doenças infecciosas é a presença e manifestações de sinais e sintomas inespecíficos. Então, febre, cefaleia, sintomas respiratórios, diarreia, dor no corpo. Então, assim, são manifestações muito inespecíficas, desde, tô com uma dengue, tô com o início de uma tuberculose, início de uma candidíase, até uma rotina exaustiva. Então, você acorda cedo, vai trabalhar, depois do trabalho, vai pra academia, depois da academia, vai pra casa, de casa você sai, vai fazer alguma coisa. Então, assim, e às vezes você não cuida, por exemplo, da sua alimentação. Então, vai chegar no final do dia, você vai apresentar talvez dor no corpo, uma dor de cabeça, de fome, ou que não se hidratou direito durante o dia, né? Então, esses sinais e sintomas é desde uma rotina cansativa, né, exaustiva, até a manifestação de uma doença infecciosa ou até doenças mais graves, não necessariamente uma doença infecciosa, mas até o início, o surgimento de uma doença grave, mas a gente não consegue, não tem como a gente saber por conta de ser inespecífico justamente, como eu falei, desde uma rotina cansativa até uma doença mais grave, uma manifestação de um início de uma doença mais grave. Uma outra dificuldade que a gente tem, quando a gente também pensa nisso, é as diferentes vias de transmissão. Então, a transmissão por contato, por gotículas, por aerossol,
alimentos ou águas contaminadas, por relação sexual, fluidos. Então, assim, essa diversidade de opções de via de transmissão, né, sendo que alguns micro-organismos conseguem gerar e causar doença através de mais de uma dessas vias de transmissão. Então, tem um micro-organismo X que ele consegue ser transmitido através do alimento, de água, talvez por um contato, né, um fluido. Então, assim, tem micro-organismo que usa mais de uma via que possa levar aquela doença, ou até algumas vias específicas, mas até pensar ou chegar nesse micro-organismo, a gente acaba que vai perdendo um pouco do tempo, né? Então a gente tira ali aquela chance do diagnóstico precoce e acaba que talvez se tornando um diagnóstico tardio, porque vai eliminando uma coisa, vai eliminando outra. Então isso acaba sendo difícil até para o médico, né? Eu não sou médica, mas eu imagino que se o médico está lá fazendo uma anamnese, o paciente chega, olha, estou apresentando isso, aquilo, cita alguns sinais e sintomas assim específicos, o médico vai falar, não vai olhar para a cara dele e falar, olha, tuberculose, é certeza que é tuberculose, vamos começar o tratamento? Não vai, porque justamente não tem como fechar o diagnóstico por conta dessas coisas inespecíficas. E aí que tá a necessidade de melhorias, né, nessa parte de uma coisa mais rápida, uma coisa mais direcionada. Pensando nisso, atualmente existem algumas formas, né, de diagnóstico que é muito utilizada ali na rotina clínica. Bom, então, como eu falei anteriormente, o primeiro diagnóstico que a gente tem quando a gente pensa em doença infecciosa é o diagnóstico clínico, que ele é baseado 100% nos sinais e sintomas do que o paciente relata ali para o médico. Então, ali, a partir da anamnese, o médico vai ali pensando no que talvez poderia ser. Porém, esse diagnóstico, ele tem algumas desvantagens, que é os sinais e sintomas não ser específico, que é o que eu estou batendo aqui muito na tecla, a limitação do diagnóstico precoce, e justamente por essa falta de especificidade no sintoma, e o diagnóstico errôneo, porque, como eu falei, quando você vai lá no médico, você relata ali os seus sintomas, você fala, eu tô com dor no corpo, tô com cefaleia, eu tô com diarreia, ele não vai olhar para você e falar, Covid, pronto, tratamento para Covid. Ou ele vai te olhar, se apresentar alguns sintomas, você tá com quadro de candidíase. Então, assim, essa falta de coisas mais específicas é o principal problema de não ter o diagnóstico precoce dessas infecções. Bom, então, uma outra forma de fazer o diagnóstico dessas doenças é através da análise do microorganismo ali na microscopia ou em microorganismos cultiváveis, a cultura, que é considerada na microbiologia ali o padrão ouro. Então, assim, a gente pode fazer os testes que for, que exceto a biologia molecular, que a gente vai ver ali o DNA, a cultura é considerada o padrão ouro, porque a gente vai conseguir ver ali o microorganismo, a gente conseguir isolar, ver aquele microorganismo, é perfeito, é o mundo ideal. Porém, apresenta algumas desvantagens também, porque nem tudo é flores. A principal desvantagem é a morfologia dos micro-organismos, não que seja muito difícil a identificação, porém, pode ser que a equipe ali, o analista que está fazendo aquela análise, não tenha experiência suficiente para conseguir fazer ali uma diferenciação de uma forma correta. Uma outra desvantagem são os micro-organismos que não são cultiváveis, como por exemplo os protozoários, ou que têm um tempo de cultivo muito longo, como os micro-organismos do gênero Mycobacterium. Uma outra desvantagem apresentada é a pobreza de micro-organismo. Então, quando você chega numa rotina clínica, chegou lá no laboratório de microbiologia, chegou um escarro, um lavado broncoalveolar, um tecido, e você vai fazer os procedimentos e passar nos meios de cultura. Pode ser que o paciente apresente ali, tenha ali determinado microorganismo, porém, naquela amostra específica, pontualmente, veio pouca quantidade de microorganismo e talvez aquela quantidade não foi suficiente para através dos seus processos, do processamento da amostra, para que consiga crescer, né? Às vezes o metabolismo estava ruim ou tinha pouco realmente em número de microorganismo e acaba que ele não consegue ali crescer, né? Então, isso também é uma desvantagem.
E, por último, organismos perigosos, então que não é fácil ali de manipular dentro de um laboratório. Uma outra forma ali de dar continuidade de fazer o diagnóstico é através de técnicas imunológicas, né, que podem ser feitas através de soro, através de metodologias diretas ou indiretas. Porém, também, assim como as outras, apresenta algumas desvantagens, como reação cruzada, né, uma janela imunológica, então você não vai conseguir pegar certinho logo no início, porque tem algumas infecções que tem que esperar um determinado tempo para que o sistema imunológico produza alguns anticorpos para ser detectado. Então, isso também é uma desvantagem quando a gente pensa em diagnóstico precoce, porque se você precisa respeitar um determinado tempo, uma janela, você está aumentando ali o tempo. Então, o precoce ficou com Deus. Uma outra desvantagem também é que não diferencia a infecção da doença. Então, pode ser que você, como muitos dos testes vai buscar anticorpo, você pode ter ali o anticorpo, mas não necessariamente está com a doença desenvolvida, né? Um exemplo clássico é quando a gente recebe a vacina da tuberculose quando a gente é criança. Então, a gente pode fazer ali um teste e a gente vai ver a presença de anticorpo, mas não que a gente está ali com o quadro da doença, a gente está com tuberculose, mas sim a presença de anticorpo proveniente da produção do nosso sistema imunológico por conta da vacina. Uma outra desvantagem é a produção de autoanticorpos e problemas com relação à especificidade e sensibilidade. Quando a gente pensa na imunologia, essa parte de sensibilidade e especificidade é muito delicada, porque quando o teste é muito sensível, ele não é muito específico. E quando ele é muito específico, ele não consegue ter ali uma sensibilidade muito alta. Então, assim, quando a gente pensa na imuno, a gente precisa ali ponderar, tipo assim, a gente vai querer mais isso ou mais isso. É muito difícil conseguir, assim, encontrar testes que vai entregar os dois, ó. É muito específico e muito sensível, justamente por isso, porque ou você aumenta a especificidade que vai para um lado, ou a sensibilidade que vem para o outro. Então, na parte imunológica, isso é uma desvantagem, acaba sendo uma coisa muito difícil. E por fim, a gente tem aqui o diagnóstico molecular, que ele é baseado na detecção do material genético. Então, assim, pensa naquela amostra que chegou lá no setor, que você precisava fazer o processamento, passar em meio de cultura, esperar para ver se cresce, se não cresce, não cresceu, mas o paciente ainda está apresentando alguns sintomas específicos. Vamos fazer uma nova coleta para a gente ver se vai crescer alguma coisa. Então, quando a gente pensa na biologia molecular, a gente reduz justamente toda essa parte de processamento, porque assim, a amostra chega no setor, a gente já consegue fazer o preparo daquela amostra, fazer a extração, todo o processamento já e para o teste, né? Então, assim, usar isso para o diagnóstico precoce é ótimo, é o mundo ideal, que infelizmente eu sei que não é possível em muitos laboratórios. E também alguns laboratórios de rotina, porque tem laboratório que é de rotina que também não tem como aplicar, fazer isso com muita frequência. A principal desvantagem quando a gente pensa em biologia molecular é justamente só o custo elevado. E também esse custo elevado depende do que você escolhe para você fazer ali, desenvolver o seu produto, o seu kit ou o kit que você vai comprar, que é a sonda ou o Cyber, né, que a gente chama de Cybergreen. O Cybergreen, que é o intercalante de DNA, é um pouco mais barato. Então, assim, ainda dentre os caros, ele é um pouco mais acessível do que por sonda. Então, quando a gente pensa para deixar a biologia molecular um pouco mais acessível, né, em questão de valor, a gente pode pensar ali num kit, tanto para comprar ou para desenvolver, com o Cybergreen. E uma outra desvantagem que a gente pode só imaginar é a necessidade de uma equipe e uma infraestrutura especializada. Não que precisa, nossa, precisa fazer um pessoal super isso, aquilo. Não, uma equipe que passe por um treinamento adequado, que saiba ali fazer as coisas certinhas. Aconteceu alguma coisa errada? O que que tá errado? Onde eu errei? Então, assim, ter ali aquela especialização, né? Ter aquele senso de conseguir ali tentar equilibrar e pensar em possíveis formas de solucionar aquele problema. Mas, pensando no diagnóstico através da biologia molecular, antigamente era muito mais assim, nossa,
uma coisa muito distante, muito caro. Só que com o passar do tempo, a biologia molecular foi se tornando um pouco mais acessível. Claro que não é tão acessível assim, porque senão, né, todo mundo poderia ter, mas se comparar com os valores, como que era o acesso antes, isso mudou muito. Então, assim, já dá para imaginar, pensar e já ter uma esperança ali um pouco maior, né, nessa parte da biologia molecular no diagnóstico precoce. Então, quando a gente pensa ali do gene ao diagnóstico, como que seria esse conceito? Tirando a parte da biologia molecular, no mundo de uma rotina clínica, como que aconteceria esse processamento? Eu teria a amostra, a coleta do material iria chegar no setor de microbiologia, ia ser processada aquela amostra, iria passar pelos meios de cultura, né, ali adequados, iria para a estufa e iria ficar lá 24 horas, depois de 24 horas. Iria fazer a leitura, cresceu, não cresceu, deixa mais 24 horas. Se cresceu, o que, que pode ser? Vamos pegar dali, vamos, tipo, separar ou vai fazer. Vamos pensar numa identificação. Então, nisso já foi 24 horas. Então, chegou a amostra no setor, fez o processamento, passou em determinados meios de cultura, foi para a estufa, da estufa, 24 horas, no outro dia ali, os clínicos, os analistas clínicos, vai observar, olha, teve crescimento, não teve crescimento, vai ficar mais 24 horas, teve crescimento, vamos ali já ir para a identificação, né, ou identificação manual, ou no VITEC, né, depende ali muito da acessibilidade do laboratório, do hospitalar, o laboratório clínico, enfim. Depende ali da acessibilidade do que o laboratório tem. Porém, quando a gente pensa em trazer esse diagnóstico precoce, essa parte da biologia molecular, para uma rotina, já é uma coisa, já reduz totalmente ali o tempo. Então, o que imaginaria, né? A coleta, ocorre a coleta do material biológico e da entrada ali no setor. Então, um lavado branco-alveolar, um escarro, um tecido, enfim, chega ali no setor. O que você vai fazer ali? A amostra chegou, você vai fazer a extração do material genético. Então, eu estou aqui com o meu escarro, vou realizar uma extração, e essa extração vai ter kits ou por uma determinada metodologia, e depois que eu vou obter ali o meu material genético, eu vou fazer a amplificação ali do meu material genético. Aqui eu deixei um exemplo do como que ocorre ali num sistema em vivo, tá? Então, a gente tem aqui o DNA se preparando para a replicação. Temos a presença da DNA helicase, que vai separar ali as fitas de DNA, a DNA primase, que vai iniciar a colocação ali dos primers para indicar para DNA polimerase, para ela começar ali a sua multiplicação, né? A sua amplificação em números de cópia. Depois que a gente tem essa amplificação, então a gente pegou a amostra, extraiu o DNA. Do DNA a gente amplificou, a gente fez várias cópias daquele material que a gente extraiu, que a gente teve. Depois da amplificação, a gente vai fazer a detecção. Então, amplificou. O que amplificou? Vamos ver o que amplificou. Eu trouxe aqui como exemplo uma imagem de uma PCR em tempo real, que aqui no eixo Y a gente tem os RNA e no eixo X os ciclos. Aqui em vermelho está o threshold, que seria, de uma forma resumida, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Imaginando aqui que seria uma corrida para um COVID, aqui a gente vê que todas as amostras aqui amplificaram, umas mais rápido, com menos ciclos, né? Ou seja, aqui, por exemplo, esse verdinho que amplificou no ciclo 14, ou o que demorou um pouquinho, esse azul que está aqui no 18, 17 ciclo, e amplificou. Então, depois que a gente tem essa parte, então recapitulamos, pegamos a amostra, extraímos o DNA, do DNA a gente aumentou esse DNA, multiplicou, detectamos esse DNA, o que é esse DNA, aí a gente vai interpretar. Beleza, a gente tem o DNA, o que isso vai me indicar? Se eu estiver fazendo só uma identificação, aí a gente não vai ter esse gráfico, porque só vai amplificar, vai ser positivo ou negativo. Se a gente estiver fazendo quantificação, por exemplo, no COVID era feito muita quantificação viral, justamente porque até X cópias era positivo, abaixo disso era negativo. Então, a gente vai fazer essa interpretação dependendo
de qual metodologia foi utilizada. É qualitativa? É só sim ou não? É quantitativa? O número de cópias vai determinar o positivo ou negativo? Ou o número que foi encontrado vai determinar o caminho do tratamento? Então, isso a gente vai analisar. Bom, tendo em mente, né, essa necessidade do diagnóstico precoce, da possibilidade de utilizar a biologia molecular, eu trouxe um exemplo, né, da aspergilose para a gente trabalhar ao longo aqui da continuação da nossa palestra. Então, pensando nas infecções causadas por aspergilos, qual que é o problema atual, né? Como que a gente pode responder essa pergunta que a gente vai respondendo no decorrer da palestra? Como que a gente vai detectar de uma forma rápida, sensível e específica a presença de algum micro-organismo infeccioso em amostras clínicas? Aqui, no caso desse exemplo, como que a gente vai fazer essa detecção rápida, sensível e específico para aspergilos? Pensando ali em aspergilos. Então, eu trouxe aspergilos porque, além de causar aspergilose ter muito caso, também é um fungo que está no ambiente. Então, você ligou o ar-condicionado, pode ter aspergilos fora, no ambiente. Então, ele está em qualquer lugar. Então, tipo assim, como que você vai poder pensar em diagnosticar, fazer um diagnóstico precoce correto de aspergilos, sendo que ele também é um fungo que se encontra ali no ambiente, né? É um fungo que está disperso ali, né? Como que você vai diferenciar? É uma contaminação ou é uma infecção? O que poderia ser? Então, para a gente começar a responder e pensar nessas questões, a gente primeiro tem que olhar para o que tem atualmente. O que tem hoje na clínica para o diagnóstico da aspergilose? A gente tem a cultura fúngica e a detecção de antígenos, que é aqui a galactomannan e beta-glucano. Então, atualmente a gente tem essas técnicas para detecção de aspergilose. Porém, essas técnicas é eficiente quando a gente pensa em sensibilidade e especificidade. Lembra que eu falei lá atrás que, dependendo de alguns testes, principalmente voltados para imunologia, a gente não consegue ter o melhor dos dois mundos juntos, né? Para você ter uma coisa muito sensível, você não vai conseguir ter específico. Quando a gente pensa nisso, né, por exemplo, na detecção de antígenos, a sensibilidade e especificidade é eficiente dessa técnica? Não é muito, né? Então, como que a gente pode melhorar essa detecção? Então, atualmente a gente tem cultura e detecção de antígeno. Como que a gente pode melhorar? A gente pode, então, vamos criar um kit diagnóstico. Aqui eu coloquei, então, que a gente pode fazer a detecção direta do DNA do aspergillus das amostras clínicas. Então, em escarro, em lavado, em tecido, enfim, qualquer amostra clínica a gente pode utilizar para fazer uma detecção direta do DNA. E a partir de agora, daqui para frente, a gente vai pensar, ter em mente como que a gente vai desenvolver ali um kit pensando nessa necessidade. Então, a gente não vai pensar no kit, vamos pegar no Google ou em qualquer outro site, vou comprar um kit para detecção de PCR. Não, a gente vai desenvolver o nosso kit. Então, a partir de agora, a gente vai mais na parte de biologia molecular, no desenvolvimento aqui de um diagnóstico. Então, inicialmente, quando a gente vai pensar no desenvolvimento, vou criar um kit para fazer o diagnóstico de aspergillus. Primeiramente, a gente tem que pensar no gene-alvo. O que seria esse gene-alvo? É uma região que seja específica daquele micro-organismo, né, no caso, específica do aspergillus, que seja uma região conservada e que não gere reação cruzada com outros micro-organismos. Então, é como se, trazendo aqui pra gente um exemplo, o nosso CPF. O meu CPF é só o meu. Vai dar Gislaine, vai digitar Gislaine, Gislaine, Gislaine. Porém, se alterar ali algumas coisas, pegar outros números, outras sequências, inverter, fazer um baralho, pode ser que dê para outra pessoa. Porém, o meu número específico só vai dar em mim. E é isso que a gente espera quando a gente vai desenvolver um kit diagnóstico. A gente pegar uma região que seja conservada só daquela pessoa, só daquele micro-organismo. Então, só daquele fulaninho. Nesse caso, depois que a gente pensa ali nessa região, a gente vai
imaginando já como que a gente vai criar nosso kit. Ele vai ser para detectar somente o gênero, eu quero só, amplificou é aspergillus. Ou a gente quer espécie específica, ou eu quero o nome e o sobrenome, né? Eu quero saber se é o Aspergillus flavus, se é o Aspergillus nigers, se é o fumigatus, vou querer saber essa diferença? Pode ser que sim, tem clínicas que isso vai fazer diferença não só para clínica, mas até para critérios de pesquisa, o levantamento epidemiológico. Então, isso seria interessante, né? Você quer. E isso a gente tem que ter em mente. Eu quero fulano ou fulano e o sobrenome dele completo, né? Então, isso a gente tem que ter em mente. Depois disso, a gente vai pensar em quais regiões que a gente vai utilizar. Pensando que tem que ser uma região específica, conservada e que não tenha reação cruzada, regiões como do ITS1, ITS2, actina, DNA ribossomal ou beta-tubulina são regiões de interesse para o desenvolvimento desses kits, porque são regiões bem específicas e bem conservadas. Então, você vai pegar aquela região e aquilo vai ser o CPF dele, né? Ou do Niger, ou do Flavus. Então, tipo assim, você vai selecionar e você vai pegar uma região que vai ser bem específica dele. Depois que você determinou se você vai querer nome e sobrenome, qual região você vai utilizar, aí você vai buscar o gene. Vamos lá no banco de dados. Trouxe aqui um exemplo do NCBI, mas tem outros bancos de dados que têm depósitos desses materiais genéticos aqui. Bom, então a gente já determinou se vai ser gênero ou espécie específico. Depois a gente já sabia da onde a gente pegar, qual região, se foi ITS, se foi ribossomal. E a gente já pegou a nossa sequência do material genético em um banco de dados ali, como por exemplo o NCBI. Depois disso, a gente vai iniciar a construção do nosso kit para o diagnóstico. Para começar a fazer a construção do kit, que a gente chama é o desenho de oligonucleotídeos iniciadores, que é muito falado na literatura, no boca a boca, chamados de primers. Para a gente fazer esse desenho, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada PrimeQuest Tool e a gente vai depositar aqui a sequência do nosso material genético. Então, aqui eu trouxe prints como exemplo, como se a gente estivesse construindo realmente, de fato, esse kit. Então, aqui está a ferramenta, o DNA, né, a sequência aqui depositada, e a gente pode selecionar se a gente vai querer fazer um kit para uma PCR convencional ou para uma PCR em tempo real. Para a PCR em tempo real, a gente tem aqui duas opções, se vai ser por sonda ou por intercalante de DNA, que é o Cyber. Então, aqui, por exemplo, a gente coloca aqui esse intercalante de DNA, depois a gente clica aqui e ele vai nos fornecer várias opções. Aqui eu trouxe também a print, a continuação, das opções que eles vão nos fornecer. Então, aqui está o nome, a PrimeQuest Tool, a sequência e aqui vários sets, né? Como se fosse opção 1, opção 2, opção 3. E aí a gente vai começar a destrinchar cada sequência. Então, a gente vai clicar aqui no set 1 e a gente vai começar a fazer essas análises para a gente observar se poderia ou não ser utilizado para um futuro kit. Então, quando a gente clica lá na primeira opção, aqui a gente vai ter os parâmetros, a sequência, o amplicon e o prime forward e o prime reverse, que aqui a gente está em verdinho o forward e em vermelho o reverse. Aqui, nessa imagem abaixo, a gente tem aonde começa e aonde termina. Então, onde está o primer forward e onde está o primer reverse. O espaço que existe entre o início dessa região aqui de verde e vai, até o final dessa região, esse último C em vermelho, é o que a gente chama de amplicon. Então, esse espaço equivale a esse amplicon. Então, por isso que aqui a gente tem 92. Então, significa que tem 92 letrinhas aqui, que é esse espaço, que a gente chama do começo ao fim. Isso que é o amplicon. Com isso, a gente vai pegar. Então, a gente, recapitulando, pegamos o material, depositamos lá, geramos as opções de primers, entramos na primeira opção e a gente vai começar a analisar essas sequências.
Então, para a gente conseguir analisar essas sequências, esse primer forward, primer reverse, a gente utiliza uma outra ferramenta chamada Oligoanalyzer, e a gente vai pegar ali a sequência e vai depositar aqui. Então, peguei lá a sequência do forward, coloquei aqui, vou clicar em Analyze. Dependendo do laboratório, de como você for realizar, você pode modificar aqui essas concentrações, né? Principalmente de magnésio. Se não, você vai colocar e vai clicar em Analyze. Depois de clicado, né, no Analyze, a gente vai obter a informação da temperatura de melting, aqui, por exemplo, é 62,1, e tem outros vários parâmetros que a gente vai fazer, que a gente faz normalmente para analisar esse primer. Então, a gente analisa a capacidade dele formar grampos, a capacidade dele se ligar nele mesmo, dele se ligar no reverse. Então, aqui são esses parâmetros aqui que a gente vai analisando. Eu não vou entrar a fundo em cada parâmetro desse, como a gente faz para analisar um valor de referência, porque senão me estenderia muito. Mas caso tenham dúvidas, eu fiquei curiosa, quero fazer um primer, não necessariamente para diagnóstico, mas uma PCR para fazer expressão gênica. Depois, qualquer coisa, vocês entram em contato, mandem mensagem que a gente pode trabalhar. Mas essa parte é uma parte importante quando a gente pensa em desenvolver kit ou primer para qualquer que seja a aplicação. A gente tem que fazer as análises desses parâmetros. Bom, então, depois que a gente fez as análises do nosso primer forward, do nosso primer reverse, deu tudo certo, todos os parâmetros que deveria ser analisado foi analisado e foi satisfatório, a gente vai fazer uma busca, né, por homologia. Então, a gente vai pegar aquela sequência e a gente vai fazer um blast. E essa também é uma etapa importante, porque a gente vai pegar aquela sequência que a gente criou e a gente vai ver se ela realmente vai buscar somente o gene que a gente está procurando, no caso, o Aspergillus niger. Então, a gente vai observar aquela sequência deu realmente só para o niger, e a gente vai fazer isso tanto com o forge quanto com o reverse. Aqui eu trouxe um exemplo, uma print, então coloquei lá a sequência, fiz o blast, né, escolhi por homologia, e a gente observa que, realmente, só deu Aspergillus nigers, e o porcento de identificação aqui é 100%, 99,4%, 99,2%, então sempre acima de 98%, o que é excelente e esperado quando a gente pensa em construir ali um kit diagnóstico. Aqui eu trouxe uma print ainda também do Blast. Eu fiz alteração ali de alguns nucleotídeos para aparecer aqui outras coisas para eu trazer aqui para vocês. Então, analisando ainda, a gente vê que, olha, tem Aspergillus nigers, mas aí depois começou a aparecer outras espécies ali de Aspergillus e apareceu um nome diferente aqui. Apareceu esse nome que é uma Arebia medusa, que tá aqui com 100% de homologia. O que é isso? O que é essa Arebia medusa? Quando a gente está desenvolvendo um kit, a gente já tipo assim, já que já é uma red flag, porque a gente está querendo uma coisa específica, então, se apareceu isso, a gente fala, o que é isso? Vou jogar fora, vou começar tudo de novo? Não. Então, a gente se depara com essa diferença, a gente vai buscar o que é, porque pode ser que seja um peixe, uma flor, alguma coisa que não vai influenciar ali na construção do seu kit. Aqui eu fiz exatamente aquilo que eu falei para vocês. Então, eu peguei aquele nome, coloquei no Google para saber o que é. Apareceu, é uma borboleta? Nossa, é uma borboleta, eu vou ter que jogar tudo fora, fazer tudo de novo, porque a borboleta está no ambiente, o aspergilo está no ambiente, pode ter reação cruzada. Nossa, não vai dar certo com o meu kit. Mas aí a gente tem que pensar também no contexto da nossa aplicação, que a gente vai estar num leito, né, num ambiente hospitalar, então que ocorre detetização e que eu particularmente nunca vi, né? Pode ser que em algumas regiões possa ter, eu não sei, realmente não sei, mas eu nunca vi. Pensando em contexto, eu não descartaria esse kit, porque você estaria fazendo uma coleta, por exemplo, se tratando de aspergilose, que é muito foco mais pulmonar, um escarro pulmonar, um lavado broncoalveolar. Então, é uma coleta feita de uma forma muito cuidadosa e em um ambiente controlado. Então, não teria uma borboleta ali, então não descartaria esse kit.
essa sequência de primer justamente pensando no contexto, numa aplicação. Mas se você for pensar, eu estou desenvolvendo aqui para uma aplicação veterinária em um contexto, em outro contexto, uma coisa mais específica. Aí daria para você pensar, será que poderia me prejudicar? Será que valeria a pena? Então, é tudo questão de você levar pelo contexto, ou você simplesmente, não, apareceu isso, eu vou realmente voltar, porque eu tenho infinitas opções de primers, eu vou começar tudo de novo. Aí é a critério. Nesse caso, se eu tivesse construindo esse kit, eu não descartaria justamente pensando no contexto, na coleta e na aplicação. Dificilmente ali no meu lavado broncoalveolar, no meu escarro, viria uma pena, alguma coisa de uma borboleta, justamente pensando em como é feita a coleta e no ambiente que está ali o meu paciente. Aqui, então, continuando na construção do nosso kit, pensando que num kit a gente cria não só uma sequência de primer, mas a gente precisa ter um controle, a gente faz a construção do vetor com o amplicon de interesse, que é aquela região, aquela sequência primer, com o primer forte, com o primer reverse, a gente coloca aquela sequência dentro de um determinado vetor, né? A gente cria ali um plasmídio para mandar sintetizar e a gente conseguir ter sempre esse controle positivo no nosso kit, que é uma coisa essencial para a gente validar também. Então, tá tudo certo, a gente fez ali o blast, eliminou alguns, consideramos outros, então a gente tá aqui agora, tem essa sequência. Então a gente vai pegar essa sequência, vai construir um plasmídio, né, fazer um vetor ali recombinante, que é essa região, como eu falei, do verdinho até esse final, e a gente manda sintetizar. Mandou sintetizar e depois a gente passa para etapas de validação desse nosso kit que a gente acabou de construir. Assim que os nossos primers chegam no laboratório, a gente vai fazer a primeira validação, que é da temperatura. Então, a gente vai descobrir qual a temperatura ideal ali para a gente fazer a reação da PCR, né? Para a gente fazer ali as amplificações das cópias. No site, quando a gente faz aquelas análises, ele não nos fornece essa temperatura de hibridação, ou seja, a temperatura necessária para que o primer se ligue ali no DNA e indica para a polimerase onde ela vai começar a fazer a multiplicação ali do material. Eu trouxe um exemplo aqui de um gel de agarose, onde aqui nessa primeira coluna temos o peso molecular. Logo em seguida, temos o branco, então por isso que não tem nenhuma amplificação, tá tudo preto. E depois a gente tem um gradiente de temperatura, ou seja, essa primeira coluninha foi feita uma reação amplificando a 52 graus, nessa segunda 54 e assim por diante. Então, 52, 54, 56, 58, 60 e 62. Então, a gente pode ver, amplificou em todas as temperaturas aqui. Então, a gente vai selecionar uma temperatura para a gente prosseguir para as próximas etapas de validar o nosso teste. Depois da gente fazer a nossa primeira análise, olha, a gente definiu, né, fez um gradiente de temperatura, selecionamos uma temperatura ideal que a gente vai continuar trabalhando. O primeiro teste que a gente faz é uma curva de sensibilidade, né, ou seja, uma curva padrão com diferentes concentrações do material genético ali do DNA, para a gente ver como que funciona e como que ficaria ali essa detecção das cópias do material genético. Então, aqui a gente trouxe uma imagem com um exemplo justamente daquela diluição que eu falei no slide anterior. A gente faz a diluição do material genético e a gente acompanha aqui essa diluição. No eixo X, a gente tem os números de ciclos realizados e no eixo Y, a gente tem a reação de fluorescência, né? A fluorescência ali é liberada na reação. Então, a gente vai observando que quanto mais concentrado, quanto mais cópia do material genético ele tem, como por exemplo 10 a oitava, menor a quantidade de ciclos é necessário para começar a fazer ali uma amplificação, né? Porém, quando a gente reduz ali a quantidade de cópias, como esse verdinho que está desde a segunda, depois de 34 ciclos, né, 33, 34, começou ali
ter uma amplificação. Então, mas o teste detectou desde do 10 oitava até aqui o 10 na primeira, que começou aqui um pouco tardio, mas também foi capaz de detectar. Então, é isso que a gente faz quando a gente testa sensibilidade, é saber quantas cópias o nosso kit é capaz de detectar. Então, tem uma amostra ali que tem uma única cópia do material genético daquele microorganismo. Então, a gente vai conseguir detectar com aquela única cópia o patógeno causador da infecção, diferente de se a gente precisar de uma cultura, alguma coisa que a gente precisa de maior quantidade para a gente conseguir ali fazer uma identificação. Depois que a gente fez a sensibilidade do nosso kit ali, do nosso primer, a gente vai fazer a especificidade. Então, já determinei quantas cópias mínimas o meu primer consegue detectar. Agora eu vou fazer a especificidade. Então, eu quero ver se ele realmente vai detectar só o microorganismo de interesse, que é o foco objetivo do kit. Para isso, a gente utiliza o material genético de diversos micro-organismos, então, fungo, bactéria, protozoário, células de mamíferos, se tiver para fazer extração de DNA. Então, qualquer DNA a gente vai colocar ali, fazer uma reação para ver se não vai ter uma amplificação, porque espera-se que não tenha, visto que é para ele ser específico do patógeno que eu desenhei. Depois da toda aquela etapa de validação, sensibilidade, especificidade, a gente vem para a validação final, que é com as amostras clínicas. Então, utiliza-se amostras clínicas, contaminadas ou não, para ali fazer a extração e fazer a reação da PCR, para a gente ver se vai identificar o patógeno ou não. Então, por fim, né, essa parte é mais voltada para pesquisa, mas eu acredito que não só para pesquisa. Depois que você desenvolveu todo o seu kit, né, você provou que ele é bom, que ele é específico, que ele é sensível, você vai pesquisar ali para ver se alguém já fez o que você fez. Provavelmente não. E se fez, você vai poder ver o que tem, porque eu desenvolvi um kit PCR para detectar aspergilos. Eu vou lá buscar, fazer uma busca de anterioridade. Já tem. E agora? Perdi meu serviço? Não, porque você pode ver o que foi usado, se foi sonda ou se foi intercalante de DNA. Você pode fazer outras comparações que não é a mesma coisa que o seu trabalho. Então, não necessariamente porque você vai falar, nossa, já tem um diagnóstico ali, mas tá, já tem, mas qual que é o seu diferencial? Então, na busca de anterioridade, quando a gente vai fazer, a gente não precisa já se desesperar logo no começo. Você fazer ali uma busca, já tem, desistir. Não, porque você propõe uma coisa nova. O que, que o seu tem que o dele não tem? Então, tudo isso conta, né, quando a gente vai fazer o depósito ali de patente, tá? E o depósito de patente, além da pesquisa, é uma coisa boa também para a indústria, né? Porque apesar das indústrias farmacêuticas ter seus próprios grupos de pesquisa, investir muito, né, no desenvolvimento de kits, tanto para diagnóstico, desenvolver tratamentos, enfim. Ainda assim, tem determinados setores que fazem buscas ali de mercado para ver o que tem, o que não tem, o que vale a pena investir, porque, olha, se eu tenho ali uma coisa já pronta, depositada, eu posso comprar e eu começar a produzir e lucrar em cima daquilo. Então, isso, quando você deposita essa patente, é uma coisa boa para os dois mundos, né? Tanto para uma possível aplicação no mercado, quanto para enriquecer seu currículo e o seu próprio desenvolvimento ali na pesquisa em si. Apesar de ser ideal, né, perfeito, eu defender muito, eu sei que tem desafios atuais, né, para que tenha uma boa aplicação da biologia molecular para o diagnóstico. E um deles foi o que eu já falei anteriormente, que é o custo elevado e a infraestrutura. Então, tem laboratórios que não conseguem investir em um espaço ou até nos aparelhos ou nos materiais que vai ser utilizados e necessários para fazer essa aplicação. A capacitação do profissional, porque, como eu falei, não precisa
nossa, ser super expert, mas quando a gente vai iniciar a gente vai começar a implementar essa técnica, a gente vai precisar de capacitação profissional, de treinamento, então, e isso também demanda tempo e custo. Um outro aspecto importante é na padronização e no controle de qualidade daquele seu kit que você está desenvolvendo, ou também de técnicas no geral da biologia molecular. Porque juntando tempo, infraestrutura, capacitação profissional, o controle, isso também demanda tempo e dinheiro, porque você vai precisar ter um controle de qualidade, assim como em laboratórios, por exemplo, no setor da bioquímica tem um controle de qualidade, na urinálise, um controle de qualidade, nos exames bioquímicos, em todos os setores tem um controle de qualidade. No diagnóstico, né, na parte da biologia molecular, não seria diferente. Então, isso também poderia ser um desafio, justamente na padronização do controle de qualidade. Como que a gente vai padronizar para a gente, né, não perder ali a qualidade e ter, assim, um controle. E um outro desafio é o acesso, né, e a equidade dessas técnicas, né, porque a gente sabe que não é amplamente distribuído ou muito acessível para todos. E aqui, por fim, eu trouxe as perspectivas futuras, que seria aqui um exemplo de point of care, quem sabe ali um diagnóstico na beira do leito, a utilização da IA e de bancos de dados para análise e correlação desses resultados, o NGS metagenômica, quem sabe futuramente ali um sequenciamento, que seria uma coisa muito mais rápida também, e a resistência antimicrobiana, porque a biologia molecular é importante também para detectar genes de resistência. Inclusive, para determinados patógenos, a presença de determinados genes de resistência indica uma mudança, né, terapêutica, porque determinado fármaco não vai ter ação ali para combater aquele patógeno. Então, troca-se o tratamento. Então, nessa parte de resistência antimicrobiana, é muito importante, é muito aplicada. Bom, aqui, como conclusão da apresentação, eu trouxe que a biologia molecular ela encurta o caminho entre o gene e o diagnóstico, mas não só, né? Entre o gene e o diagnóstico, mas quando a gente aplica a biologia molecular pensando no diagnóstico precoce, a gente passa por reduz várias etapas e gastos, né, na rotina e aumenta as chances de um diagnóstico rápido e já certeiro para iniciar um tratamento adequado e fazer uma aplicação adequada ali, né, da biologia molecular, das ferramentas presentes para o diagnóstico, para o desfecho clínico. Então, gostaria de encerrar, né, agradecendo novamente à equipe organizadora do Terceiro Congresso Nacional de Micologia, Microbiologia e Parasitologia Online pelo convite. Fiquei muito feliz em participar novamente, estar aqui com vocês. E deixei aqui meu e-mail, meu Instagram e o Instagram do laboratório que eu estou atualmente, caso vocês tenham interesse. Se surgiu qualquer dúvida ou conseguir plantar uma sementinha ali em vocês, biologia molecular, vamos desenvolver algum kit, algum diagnóstico, alguma coisa. Vocês podem entrar em contato, ou se ficaram com alguma dúvida durante a apresentação também, podem entrar em contato, que eu estarei receptível, né? Estarei aberta a conversar com vocês. Obrigada.